Vamos voltar a falar então sobre o julgamento do TSE contra Deltan Dallagnol, que cassou o mandato do parlamentar. Berenice Leite traz as informações ao vivo para a gente. O que você destaca, Berenice? Votação já concluída? Votação já concluída e foi por unanimidade. Os outros ministros, os pares, seguiram a orientação do relator deste processo, o relator Benedito Gonçalves, que no entendimento dele, Deltan Dallagnol, que foi eleito no ano passado com mais de 340 mil votos no estado do Paraná, segundo o entendimento, ele teria saído, pedido exoneração do seu cargo na promotoria do Ministério Público para fugir de uma eventual punição administrativa que poderia tornar ele inelegível. Portanto, então, esta foi a decisão, como eu disse, por unanimidade, e agora com a cassação do registro de candidatura, né, os ministros consideraram, então, que o ex-procurador pediu exoneração para escapar de algum tipo de punição, já que ele sofria processos administrativos, haviam sindicâncias abertas dentro do Ministério Público, onde ele atuava, e agora eles entenderam também que esses votos de Deltan Dallagnol vão ser transferidos para a sua legenda, no caso, o Podemos. Vamos ouvir o parecer, a palavra final, que foi do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Portanto, então, cassado o registro do deputado, né? Ele teve o seu mandato cassado, o deputado Deltan Dallagnol, né? Notícia já confirmada, o parecer do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente lembra que esta foi uma ação da federação do PT, PCdoB e PV, além do PMN, né? Eles haviam recorrido ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que indeferiu o pedido, né? Manteve o registro, manteve o mandato do deputado. No entanto, esses partidos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral, que agora o relator, ministro Benedito Gonçalves, mudou o entendimento. Os outros ministros acompanharam ele nesse voto e esta ação era contestada justamente devido ao fato dele ser barrado pela questão da ficha limpa. Isso porque Deltan Dallagnol, quando saiu do Ministério Público, alegava não ter nenhum tipo de processo, nenhum tipo de sindicância interna aberta contra ele. No entanto, o entendimento do ministro e relator Benedito Gonçalves, ele teria saído do cargo, pedido exoneração para evitar algum tipo de punição. Volto com você, Lívia. Muito obrigada pelas atualizações, Berenice Leite. Agora, Nelson Kobayashi tem um combo para você com 3 perguntinhas. Quais são agora os próximos passos para cumprimento dessa decisão de cassação? Há alguma possibilidade de recurso para Deltan Dallagnol? O que significa essa cassação por unanimidade politicamente, na sua opinião? Vamos lá. Próximos passos, Lívia. Para o tribunal remeter este processo à origem, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para que execute imediatamente a decisão. Significa, vai devolver para a Justiça Eleitoral do Paraná, para que a Justiça do Paraná casse o mandato, a diplomação do deputado Deltan Dallagnol e convoque, faça um recálculo dos votos, com os votos agora sendo encaminhados ao Podemos, faça um recálculo e convoque o novo deputado a ser diplomado. Isso pela Justiça. Próximos passos para o Deltan. Ele pode recorrer? Pode. Inicialmente é o próprio TSE
TSE com embargos de declaração, que é um recurso que só serve para esclarecer alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição que tenha havido nessa decisão depois que eles terem acesso ao texto todo, mas não tem grandes chances de alterar o resultado. E, em um segundo momento, recorrer ao próprio STF, mas também com baixíssimas chances de reversão, porque o STF, neste caso em específico, não pode reavaliar a matéria, mas pode dizer somente se a Constituição foi seguida ou não, ou seja, só poderia alterar se tivesse afronta a uma súmula vinculante, a uma decisão de repercussão geral, ou seja, em resumo, o STF provavelmente não vai mudar. Mas antes da terceira resposta, que Sim. você ia começar a dar agora, todas essas possibilidades, embora remotas, isso poderia atrasar o deputado, ainda deputado, poderia recorrer a essas possibilidades e isso poderia atrasar o cumprimento dessa determinação de cassação? Excelente pergunta. Não pode atrasar, porque nenhum desses recursos que eu citei, seja embargos para o próprio TSE ou recurso ao STF, tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão que nós tivemos agora há pouco é de cumprimento imediato, já é autoexecutável. Então, o Deltan Dallagnol, provavelmente a partir dos próximos dias, assim que a decisão chegar na Justiça Eleitoral do Paraná, já perderá o seu mandato. Sobre a terceira perguntinha, agora sim. Qual era a mesma? Qual o impacto político dessa decisão unânime do TSE? O impacto político é muito grande, né? Porque pode passar uma mensagem de perseguição, justamente porque o Deltan Dallagnol é ferrenho crítico da alta cúpula do judiciário. Ele, inclusive, apresentou projetos recentes contra o foro privilegiado, né? Ou seja, tiraria poder das altas cúpulas do próprio STF, inclusive. Ele tem essa rixa, né, com ministros da Suprema Corte, faz diversas críticas, inclusive. Teve os processos em que ele atuou anulados pelo STF, então passa uma mensagem de perseguição política. Não é bom. O voto foi à unanimidade, ou seja, não teve nenhum voto que atendesse a tese dele diante de vários ministros do STF. É uma mensagem passada de perseguição. Pois é, a gente segue monitorando esse assunto, inclusive vamos aguardar qual será o posicionamento de Deltan Dallagnol. Eu olhei há pouco as contas dele no Twitter e no Instagram, por enquanto ele não se posicionou e não emitiu nenhum parecer.